E aí pessoal, hoje a gente vai continuar a história do rock brasileiro. Vamos falar ali do fim dos anos 60, início dos anos 70, dando ênfase para duas bandas muito importantes, os Mutantes e os Secos e Molhados. Eu sou o Thiago Ridolfi, esse é o Musicausos e digo boa. Nós falamos no último programa sobre o início do rock no Brasil, fim dos anos 50, início dos anos 60, Jovem Guarda, como o rock, no início, era um estilo praticamente americano cantado em português, não havia muita brasilidade no estilo. Mas esses artistas foram muito importantes para introduzir o rock aqui em território nacional e influenciar uma galera muito grande que viria depois. Já no fim dos anos 60, já com o regime militar, já com Flower Power, o movimento ali dos hippies, as coisas começaram a mudar. O rock passou a ser cada vez mais uma contracultura, um movimento que se dedicava a protestar contra os abusos dos políticos, da economia, que cada vez mais oprimia a população, etc, etc. Nos anos 60 também teve a Guerra do Vietnã e, é claro, o movimento hippie, o pessoal do rock and roll que era do movimento Flower Power, dos hippies, contrário a todo tipo de violência, abraçou também a causa e lutava contra todo tipo de violência, todo tipo de guerra. E nesse cenário começaram a surgir bandas aqui no Brasil que também ouviam o som internacional, principalmente Beatles, a galera de Woodstock, e começou a fazer um rock and roll um pouco mais politizado, um pouco mais brasileiro. E aí a gente vai falar sobre Mutantes. Para falar sobre Mutantes a gente tem que ir lá para Pompeia, um bairro de São Paulo, e falar sobre três irmãos que foram muito importantes para a música brasileira, que são sensacionais: Sérgio Dias, Arnaldo Batista e Cláudio César. Esses três irmãos eram de uma família de músicos, pessoas que gostavam de música e ouviam música. A mãe deles era pianista, e eles sempre ouviram muita música clássica e também rock and roll. O Sérgio tocava guitarra, dentre outros instrumentos, e o Arnaldo tocava teclado, piano e baixo. E já o Cláudio César, embora também fosse instrumentista, ele gostava mesmo era de construir instrumentos. Ele foi o primeiro grande luthier de guitarras do Brasil. Tanto que a guitarra que o Sérgio Dias gravou todos os discos do Mutantes e usa até hoje foi feita pelo Cláudio César, seu irmão, e é um instrumento fantástico. O Cláudio também gostava de construir efeitos. Ele ouvia aqueles sons diferentes nos discos, sei lá, o wah-wah do Jimi Hendrix, uma distorção mais pesada de algum guitarrista, e queria reproduzir. Só que como não tinha imagens daquilo, não tinha internet na época, pasmem, ele tinha que, sei lá, imaginar sem nenhum protótipo, sem nenhum modelo, de onde via aquele tipo de som. Uma história que a Rita Lee conta, já a gente fala sobre ela, é que o primeiro wah-wah que ele construiu, que era uma coisa que o Jimi Hendrix usava nos seus discos, e que com um simples pedal a gente consegue reproduzir, o Cláudio César construiu uma torre enorme, um equipamento gigantesco, e que fazia de fato som de wah-wah, mas que na verdade era um simples pedal. A própria guitarra do Sérgio Dias, ela tem 6 captadores, e tem distorção na própria guitarra. Além disso, ela é toda banhada a ouro para evitar tipos de ruídos, e esse instrumento já foi estudado por diversos luthiers, tamanha a sua qualidade e a sua complexidade. Esses três irmãos, além de fazer o seu som e construir seus instrumentos, eles também formaram um conjunto com uma garota que morava ali do lado, a grande Rita Lee. Rita Lee é uma figura icônica, para mim, a primeira roqueira da história do Brasil. Com todo o respeito a Celi Campelo, que foi incrível, gravou músicas memoráveis, mas a Rita Lee realmente foi a primeira musicista a ter atitude roqueira, a ser uma grande musa do rock, e eu gosto muito da Rita Lee. Pois bem, os Mutantes primeiro não tinham esse nome, eles resolvem colocar o nome de Os Seis. Tinham mais 3 pessoas que tocavam bateria, baixo e tudo mais. Eles começaram tocando covers e depois mudaram para os Mutantes. Sugestão do grande Rony Von. Rony Von que foi o grande padrinho dos Mutantes. Primeira vez que os Mutantes apareceram num programa de TV, apareceram no programa de mídia, foi no programa do Rony Von. E ele que deu a sugestão porque ele tinha lido um livro que falava sobre isso. E ele achava aquele pessoal tão exótico, tão estranho, que eles pareciam, sei lá, meio ETs. Inclusive as capas e contracapas dos Mutantes sempre foram muito diferentes, cheias de coisas esquisitas. E uma das contracapas do disco deles são eles de ETs, assim, com uma cara de parecendo uns alienígenas. Os Mutantes, na verdade, já faziam um som diferente para a época. Não era aquele rockabilly, aquele rock and roll ali que já vinha acontecendo na Jovem Guarda, aquele rock meio americano. Eles já tinham um instrumental diferente. O Sérgio sempre foi um grande instrumentista e um estudioso. Ele gostava de ouvir bar, tocar música clássica, e o Arnaldo sempre foi um compositor, um letrista, um cara diferentão. Nessa época o Cláudio já não tocava mais com eles, só construía os instrumentos e meio que agenciava os caras ali. Eles começaram a ficar famosos, conhecidos pelo menos ali no grupo social que eles frequentavam, e um dia o grande maestro Rogério Duprat resolveu apresentar os Mutantes para a galera da Tropicália. A Tropicália é um caso à parte, a gente vai falar em outros programas, e é um movimento importantíssimo brasileiro baseado naquela cultura antropofágica, aquele modelo
que absorve a cultura estrangeira e transforma em uma linguagem brasileira. Mas isso é assunto para outros programas. Dessa maneira, o Rogério Duprat chega para o Gilberto Gil, que ia apresentar uma música num programa da Record, naqueles festivais memoráveis, e fala: eu tenho uns caras legais aí que podem acompanhar você. Dizem que o Gil tinha um som meio rock and roll ali na apresentação dele. E o Gil não era bem um cantor de rock, né? Ele era um cantor de MPB, mas a Tropicália no começo tinha esses flirts meio com rock and roll. O Rogério Duprat, o grande maestro, arranjador da Tropicália, fala: vou mostrar pra vocês uns caras legais. Ele leva lá os Mutantes e eles apresentam aquela memorável versão de Domingo no Parque, música do Gil, que os Mutantes acompanham ali. Uma versão incrível, maravilhosa, antológica, que vale sempre a pena ser revista. O sorvete e a rosa, ô José, a rosa e o sorvete, ô José, ô dançando no peito, ô José, o José brincalhão, ô José, o sorvete e a rosa, ô José, a rosa e o sorvete, ô José, ô girando na rede, ô José. Essa estreia dos Mutantes junto com o Gilberto Gil foi em 1967, naquele programa da Record, no Festival da Record, e em 1968 eles integram a banda de outro cantor importantíssimo do movimento Tropicália, do Caetano Veloso, e eles apresentam no Festival da Globo É Proibido Proibir. E eu digo não, e eu digo não ao não, e eu digo é proibido proibir, é proibido proibir, é proibido proibir, é proibido proibir. Essa é uma música icônica da Tropicália, que foi um grande grito de manifesto contra o regime militar, e o Caetano foi severamente vaiado pelas pessoas que estavam ali assistindo o festival. Inclusive ele faz um discurso mega inflado, famosíssimo, que ele fala: vocês não estão entendendo nada. Mas estava ali, né, os Mutantes tocando junto, uma banda de apoio de luxo ali da Tropicália, graças ao grande Rogério Duprat. Em 1968 os caras também lançam o primeiro disco. Deixa eu só ler aqui o primeiro disco dos Mutantes, Os Mutantes. Esse disco é um marco do rock nacional, e é incrível como eles já faziam um som psicodélico. Nos anos 60 ali a gente já tinha o rock psicodélico acontecendo. Em 68 os Beatles já estavam naquela fase toda diferente, não era mais um reggae, não, era um rock and roll diferente, psicodélico, cheio de instrumental maluco, letra maluca, lisérgica, e os Mutantes estavam ali. Aliás, o Sérgio Dias disse que ele tirou todas as músicas dos Beatles. Pode ser exagero dele, mas como ele era bom músico pra caramba e gostava muito de Beatles, eu acredito. Uma outra curiosidade é que depois, quando os Beatles foram lá pro exterior, lá pra Inglaterra, no estúdio do Abbey Road, a Rita Lee conta que ela ficou tão maravilhada com aquele lugar todo onde os Beatles estiveram, onde eles gravaram, que ela andava lambendo as maçanetas do estúdio do Abbey Road, porque ela falava: meu Deus, o John Lennon relou aqui, o Paul McCartney relou aqui. Então, pra você ter uma ideia de como os Mutantes eram fãs dos Beatles, e realmente, eles são meio que os Beatles brasileiros. É uma coisa até meio exagerada se dizer, mas todo mundo que conhece o som dos caras sabe que eles são incríveis e são cult. É engraçado porque os Mutantes são cultuados lá fora por quem é fã de rock psicodélico. E esse primeiro disco, Mutantes, é fantástico e ele é realmente maravilhoso. Tem aquela música Planet Circenses, que é inclusive um hino da Tropicália, que o Rogério Duprat sempre fez esse intermédio, né, entre a banda, a parte mais rock and roll, vindo ali dos Mutantes, e a parte da Tropicália do Gil, do Caetano e dos Novos Baianos. Eu quis cantar minha canção iluminada de sol. Soltei os panos sobre os mastros do mar, soltei os tigres e os leões nos quintais, mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer. Nesse disco a gente já começa a ver uma parte instrumental incrível da banda. E eles resolvem chamar, eles são um trio, mas eles resolvem chamar outros músicos, obviamente, para gravar com eles. E nessa época que entra o baterista, o Dinho, e o Liminha, que foi depois um grande produtor do rock nacional. O cara é um excelente baixista, instrumental fantástico, e pronto. Essa banda incrível estava formada. Um ano depois, em 1969, a banda já estava causando um alvoroço. Eles lançam seu segundo disco, simplesmente Mutantes. Novamente um disco psicodélico, extremamente trabalhado. Cada vez mais eles vão evoluindo enquanto músicos, e principalmente os trabalhos vocais, que era uma influência grande dos Beatles mesmo. Esse disco também é fantástico e merece ser ouvido. O terceiro disco deles, de 1970, é realmente um marco ainda maior para os caras. A Divina Comédia, ou Ando Meio Desligado. Os Mutantes foram uma banda de bom humor, assim, uma banda meio zoeira, mas ao mesmo tempo muito séria. Eles tinham uma música muito séria, muito bem tocada, mas eles tinham uma maneira de se portar meio circense, meio irônica. A própria ideia de colocar dois nomes num disco é uma coisa curiosa. O nome A Divina Comédia, obviamente, é uma alusão à obra do Dante Alighieri, e o Ando Meio Desligado é uma música do disco, um grande sucesso, tocou muito na rádio,
e até hoje é um grande hit dos Mutantes. Nessa época, eles já estavam cada vez mais mergulhados no uso de LSD, de drogas, e os problemas começavam a surgir. É interessante que essa ideia psicodélica começou a permear inclusive a vida deles, não só as músicas. Eles ficaram reclusos, foram morar num sítio lá no interior de São Paulo e começaram a viver como hippies mesmo. E é claro, produzir música nesse estilo e dessa forma. Os Mutantes se tornaram verdadeiros ícones do rock nacional, desse movimento hippie, flower power aqui no Brasil. E tudo que eles produziram dali em diante começou a influenciar cada vez mais esses artistas que também faziam a sua sonoridade mais psicodélica e que outras tantas bandas vieram ao Brasil seguindo esse mesmo estilo. Em 71, mais um disco é lançado, Jardim Elétrico. Esse disco é muito legal, também bastante psicodélico, cada vez mais parecendo rock progressivo. É interessante falar isso porque rock progressivo e psicodelia são coisas que costumam andar meio juntas. Mas a verdade é que o rock progressivo dá um passo além. O psicodelismo é viajado, cheio de improvisações, coisas diferentes, inusitadas. E o rock progressivo pega gancho nisso, mas acrescenta uma complexidade técnica, uma variação muito grande. O próprio Sérgio Dias fala, ele e o Arnaldo, que eles começaram a ouvir Yes, começaram a ouvir Emerson Lake and Palmer, King Crimson, bandas muito importantes do rock progressivo ali dos anos 70, e que a gente vai falar nos próximos programas ali da história universal do rock, da história mundial, e que foram influência grande para os Mutantes. Eles começaram cada vez mais a tirar esse tipo de música e incorporar. E a Rita Lee ali no meio, fazendo aqueles vocais diferentes, agudos, inusitados, com melodias diferentes. A banda no Jardim Elétrico estava bem mais progressiva e já começa a dar sinais de uma loucura que vai permeando cada vez mais o estilo deles, que depois culminaria, depois que a Rita sai, de falar em breve, em discos bem progressivos mesmo, que até ficam distantes daquele estilo inicial dos primeiros álbuns. Em 1972, um ano depois, novamente, sempre nesses programas que eu faço aqui sobre a história do rock dos anos 60, 70, eu sempre fico impressionado como esses artistas eram prolíferos, como eles faziam música e trabalhavam. É incrível, hoje em dia as bandas lançam um CD, um single a cada 2, 3 anos, lançam um clipe de vez em quando, os caras lançavam 1, 2 discos por ano. Aqui os Mutantes foram lançando um disco por ano, e só coisa incrível. Eu fico me perguntando por que antes era assim e agora não é assim. Talvez seja assunto para um próximo programa, se vocês estiverem interessados aí em conversar sobre isso, comentem aí que talvez a gente possa conversar sobre isso. Em 1972 a gente tem um disco novo dos Mutantes, o último disco com a Rita Lee, que tem um nome curiosíssimo: Os Mutantes e Seus Cometas no País dos Bauretes. Só uma curiosidade, novamente, nós não somos a favor de nenhum tipo de droga, pelo contrário, mas Bauretes, segundo os próprios Mutantes, era o nome que eles davam para maconha, para baseado, né? Então eles estavam ali nessa época vivendo numa comunidade, ali naquele sítio que eles compraram ali no interior de São Paulo, produzindo música naquele estilo hippie mesmo, bem dos anos 60, ali, bem daquele estilo ainda de Woodstock, embora já fosse 72, eles ainda estavam naquela pegada Woodstock, naquela pegada hippie. Esse é o último disco da banda com a Rita Lee. Rita Lee foi casada com o Arnaldo Batista, e o Arnaldo sempre disse que a Rita Lee foi o grande amor da vida dele, mas que infelizmente eles acabaram se separando, e isso prejudicou a banda, obviamente. A Rita acabou deixando a banda, e depois os Mutantes continuaram. Em 74 eles resolvem lançar um novo disco, agora sem a Rita Lee, chamado Tudo Feito Pelo Sol. É um disco muito legal, mas não tem aquele mesmo charme, aquela mesma pegada. Muita gente dizia que a Rita Lee era quase que um enfeite ali do grupo, que o Sérgio e o Arnaldo eram os grandes cabeças, os músicos também o Liminha, os caras tocavam muito, e achavam que a Rita Lee, por ser uma moça muito bonita, muito celestial praticamente ali no meio deles, era quase que um enfeite, né? Mas quando a Rita saiu, a gente percebeu que não era bem isso. A Rita sempre foi uma musicista incrível, é fantástico o trabalho vocal dela, ela compunha letras e melodias diferentes e especiais. Não é à toa que depois ela continuou uma carreira solo incrível, maravilhosa, até hoje, pra mim, continua sendo a rainha do rock nacional. E sem ela, embora os Mutantes conseguiram lançar ainda bons discos, como Tudo Feito Pelo Sol, bem rock progressivo, alguma coisa se perdeu. Uma curiosidade, um desses causos aí da história da música. Nesse meio tempo, do final dos anos 60 e início dos anos 70, os Mutantes foram para a Inglaterra e gravaram um disco todo em inglês, chamado Technicolor. Esse disco não foi lançado na época, ele ficou guardado e só foi lançado nos anos 90. O que é curioso é que esse disco parece muito Beatles. Os Mutantes, de fato, tinham muita influência dos Beatles, a gente já falou isso, e eles compunham de uma maneira muito parecida. Quando a gente ouve esse disco Technicolor, a gente fica com um sentimento curioso, algo do tipo: será que se os Mutantes tivessem lançado esse disco lá fora, no exterior, na época, eles não teriam tido uma carreira internacional realmente de sucesso e se tornado, sei lá, os Beatles brasileiros lá pro exterior? Não sei, é uma coisa que fica na minha cabeça
e talvez pela grande qualidade dos músicos, talvez eles conseguissem realmente um sucesso ainda maior. De toda sorte, os Mutantes são uma banda incrível. Eles lançaram mais discos depois, a Rita Lee foi pra carreira solo, foi lá pro Tutti Frutti fazer discos maravilhosos, até hoje está aí tocando muito. O Arnaldo Batista lançou em 78 o Loki, um disco fantástico, né? Ele acabou saindo dos Mutantes também. E o Arnaldo foi ficando cada vez com mais problemas psiquiátricos, problemas da vida pessoal dele, enfim. Isso não veio ao caso. Ele lançou o Loki, que é um disco fantástico também. Ele era pintor, artista, um cara realmente maravilhoso. Mas depois disso os Mutantes nunca mais conseguiram realmente voltar àquela atmosfera incrível dos primeiros discos. Eles até voltaram em 2000 com a Zélia Duncan nos vocais, uma outra cantora, mas não é a mesma coisa, né? O que foi feito ali no fim dos anos 60, no início dos anos 70, especialmente nesses 4 discos com a formação original, com a Rita Lee ali no meio, é algo inacreditável, que está marcado para sempre na história do rock, não só nacional, mas mundial. E depois de Mutantes, a gente tem que falar de outra banda muito importante ali, do fim dos anos 60, na verdade já é mais o início dos anos 70, desse rock psicodélico, que pra mim marca a transição da Jovem Guarda para um rock mais progressivo, mais nacional, que surgiu depois dos anos 70. A gente vai falar agora de Secos e Molhados. Os Secos e Molhados é uma banda difícil de classificar. Inclusive alguém pode até ver esse vídeo e falar, pô, mas Secos e Molhados nem rock é MPB, né? Mas na minha concepção, analisando a sonoridade dos caras, os caras são realmente uma banda de rock com diversas influências. Existem vários elementos aí de rock psicodélico e progressivo. Mas tá bom, vamos falar como surgiu esses caras e depois vocês ouvem aí e analisam. A gente vai deixar uma playlist pra vocês, a gente sempre deixa aí pra vocês ouvirem também e dizerem se vocês realmente acham que Secos e Molhados é rock and roll ou não. Eu acho que é. Pois bem, os Secos e Molhados basicamente são um trio, formado pelo grande jornalista português João Ricardo. João Ricardo era um artista completo, filho de poeta português, que veio para o Brasil e criou o conceito dos Secos e Molhados, que por sinal é um conceito bem complexo e muito interessante. Além dele, ele chamou também o Gerson Conrad, que era vizinho dele. A história conta, né, as histórias, os causos da música contam pra gente que o João Ricardo ficava tocando ali, e o Gerson Conrad, que era saxofonista, tocava instrumentos de sopro, baixo, instrumentos de corda, um monte de coisa, olhava por cima do muro e ficava olhando o João Ricardo e ele ficava falando, ó, faz um sol aí, faz um ré, sabe, como se fosse vizinhos mesmo, assim, de bairro, de casa, interferindo e conversando um com o outro. E foi assim que surgiu os Secos e Molhados. E o Ney, carioca, cantor, ator, o cara vinha do teatro. E o João Ricardo viu no Ney uma maneira perfeita de unir todo o conceito teatral que ele tinha por trás da banda com a sonoridade e com a musicalidade. Uma curiosidade, o Ney Matogrosso também era especialista em iluminação. Ele gostava de fazer iluminação nos palcos, nos teatros, nos shows. E realmente, nos Secos e Molhados, se a gente observar além dessa questão teatral, a gente vai ver também que a iluminação em todos os shows, nas capas, nas fotos, é algo muito importante. Tocam bastante antes de gravar o primeiro disco. Os caras se apresentavam em teatros. Novamente uma ideia diferente para a época. O rock and roll basicamente era de programa de TV ou de casas de show, de clubes de shows. Você imagina você nos anos 70 com o Médici presidente, o militar mais severo que já existiu, aí de repente você vai num teatro e vê os Secos e Molhados tocando. Os caras tocando uma música toda diferente, toda esquisita da época, pintados e com o Ney Matogrosso com a voz fina, meio afeminado, meio andrógeno, rebolando. Aquilo deve ter sido muito chocante para a época, mas curiosamente fez muito sucesso. Eu sempre gosto de olhar para a história da música e analisar esses grandes sucessos e tentar entender o porquê deles acontecerem. Rogério Duprat, um maestro fantástico da música brasileira, que descobriu os Mutantes, arranjador da Tropicália, um sujeito maravilhoso, ele disse uma vez que os grandes sucessos são na verdade grandes erros. São aqueles caras que fizeram tudo diferente do que foi dito para eles fazerem, sabe? Não faz isso aí não vai dar certo, cara. Pô, se pintar, rebolar no palco, ditadura militar, isso não vai dar certo. Foi o que mais deu certo. Os Secos e Molhados foi uma febre, um sucesso absurdo. Eles desbancaram Roberto Carlos. Roberto Carlos era o rei do rock. Todo respeito ao Robertão, tem músicas maravilhosas. O Roberto foi meio que moldado pela mídia. Ele foi o cara escolhido para apresentar o programa Jovem Guarda. Ele gravava músicas maravilhosas, mas também a gravadora ganhava muito dinheiro com ele. E por isso ele era o grande rei do rock. Ele vendia pra caramba. E os Secos e Molhados conseguiram vender mais do que ele em 1973 no seu álbum de estreia. Em 73 eles lançaram então o primeiro disco deles, já estavam tocando por aí, conhecidos nos teatros de Rio e São Paulo. E eles lançam o primeiro disco que tem uma capa antológica. Aquela capa que tem a cabeça deles em cima da mesa. Essa capa, meu Deus do céu, dá pra vontade de ficar olhando pra ela de tão incrível que é. Por isso que eu sou ávido defensor do vinil, quem me conhece sabe disso. Pra mim o legal desse disco é você ouvir lendo o encarte, abrindo a capa e vendo ali aqueles desenhos, todo aquele conceito.
Afinal, os Secos e Molhados sempre foi muito mais do que só som. Os caras têm um conceito visual, uma identidade teatral que precisa estar junto com a música para que nós tenhamos uma experiência completa. Em 1973 eles lançam esse disco cheio de sucessos. Uma coisa que sempre me chama a atenção nos Secos e Molhados são as linhas de baixo. O baixo dos anos 70, geralmente ele é muito improvisado, ele é groovado, cheio de swing e muito improvisado. O baixista parece que está solando no fundo da música. E os Secos e Molhados tinha gravações de baixo incríveis. É maravilhoso ouvir e prestar atenção nessas linhas. Os caras fazem show pra caramba e vão parar no México. Você imagina, isso é uma banda toda exótica brasileira tocando no México, cara. Os caras cantando em português. O sucesso é estrondoso. E aí reza a lenda, que é caos, isso é polêmica, tem várias polêmicas aí na história da música e essa é uma delas. Dizem, existe uma história de que o produtor do Kiss na época viu o show dos Secos e Molhados e falou pros caras: meu, tem uns caras malucos lá do Brasil que pinta a cara, faz um negócio teatral muito doido, a galera gosta pra caramba. O Kiss lança em 74, o primeiro disco deles com a cara pintada, um disco maravilhoso, pelo amor de Deus, um disco incrível. E os caras criam todo aquele conceito teatral, né? O Kiss nunca admitiu isso, principalmente o Gene Simmons, que é um cara aí da mídia, né, do marketing musical. Eles sempre falam que a influência veio do Alice Cooper, né, que já fazia realmente o horror show deles. Mas se a gente olhar a maquiagem do Alice Cooper e olhar a maquiagem dos Secos e Molhados, a maquiagem do Kiss parece muito mais com os Secos e Molhados, principalmente com a do Ney. A maquiagem do Ney realmente, pra mim, é quase a do Gene Simmons ali. Mas enfim, isso é caos, isso é história, não vem ao caso. Realmente, Secos e Molhados é maravilhoso por si só e Kiss também é maravilhoso por si só. Tá tudo certo. Um ano depois, em 1974, os caras já eram um sucesso, uma febre. Uma curiosidade é que os Secos e Molhados sempre tocavam no Fantástico. O Fantástico começou em 73, um programa importantíssimo da Globo, um dos primeiros programas até aquela ideia de rede nacional, sabe? Que todo mundo sentava na frente da TV e assistia. E é curioso que os Secos e Molhados foram várias vezes tocar no Fantástico e faziam muito sucesso. Só que, eu não consigo realmente entender como que eles deixavam os Secos e Molhados aparecer na TV no regime militar. Eu fico muito feliz que deixaram, porque graças a isso a gente conheceu essa banda maravilhosa, os caras fizeram muito sucesso, o Ney Matogrosso até aí é um gênio da música, cara, o Ney é maravilhoso. Em 74 eles lançam o segundo disco, Secos e Molhados 2, a capa também é antológica. Uma curiosidade é que na primeira capa aparece o baterista, tem 4 cabeças, mas eles eram um trio, né? E nos Secos e Molhados 2 aparece só 3 cabeças, né? O João Ricardo, o Gerson Conrad e o Ney Matogrosso. Maravilhoso. Em 1974 eles lançaram o segundo disco, foi um sucesso danado. E nessa época eles fizeram um show no Maracanãzinho que cabia 90 mil pessoas. Dizem isso aí, essas coisas são meio difíceis de dizer nessa época, né? Porque não haviam dados tão certos, tão assim, exatos. Mas dizem que entraram 90 mil pessoas no Maracanãzinho e cabiam 3 vezes mais o tanto de gente que estava lá dentro e lá fora. O Secos e Molhados talvez tenha sido o primeiro grande fenômeno musical da história. É claro que outros artistas movimentaram muito público antes, mas o próprio Roberto Carlos, o Jovem Guarda, mas os Secos e Molhados foi um primeiro grande fenômeno, sabe? Aquele grupo que levava as pessoas ao estádio, todo mundo queria ver os caras e era meio que uma febre, assim, quase que um ícone, uma lenda, os Secos e Molhados. Em 74, o Ney Matogrosso sai da banda e acaba a fase clássica que só lançou 2 discos. A história conta, né, as fofocas aí do mundo da música contam que o João Ricardo começou a se sentir enciumado porque o Ney chamava mais atenção que ele e o conceito da banda era dele, ele compunha a maior parte das músicas, mas a verdade é que o Ney realmente se destacava muito. É claro que isso não vem ao caso, a gente não vai ficar discutindo essas coisas aí. O Ney continua para a carreira solo dele, faz muito sucesso, o João Ricardo lança um disco solo também, não faz tanto sucesso, ele ganha na justiça o nome de Secos e Molhados e continua lançando discos e chama uma galera de peso pra tocar com eles. Vem lá o Vander Tafo, um guitarrista maravilhoso, morreu infelizmente faz pouco tempo. Mozart Mello, um guitarrista também fantástico, grande professor, cara deu aula pra um monte de guitarrista maravilhoso que vem depois. Enfim, os Secos e Molhados tem outros discos com outras formações e que também são muito legais, mas assim como os Mutantes, a grande fase dos caras é ali, os 2 primeiros discos de 73 e 74, que são antológicos e também cultuados. Tem gente lá da Inglaterra que faz de tudo, paga uma fortuna pra ter esses discos, cara, porque eles são bons demais. Novamente eu falo, ouçam Secos e Molhados, ouçam Mutantes, valorizem esses caras aí que são idolatrados lá fora e muita gente aqui nem ouve, fica ouvindo aí música de baixa qualidade, né? É isso aí, galera, a gente falou um pouquinho, esse é um panorama sobre o rock ali no início dos anos 70 no Brasil. Essas 2 bandas, os Mutantes e os Secos e Molhados, são bandas que lançam estilo que depois outros artistas vão seguindo essa pegada e vão lançando seus materiais. A gente vai continuar essa história do rock nacional em breve, falando sobre bandas que vieram depois, tem muita coisa legal. Isso daí foi só um panorama que a gente traçou sobre esse rock nacional do fim dos anos 60 e início dos anos 70. Essas 2 bandas são muito marcantes, realmente elas influenciam uma série de artistas que vêm depois.
A gente tem que falar depois sobre outros caras muito importantes, como o Terço, dá pra falar de Clube da Esquina, que tem uma influência um pouco rock and roll também, mas também é importante pra MPB. Raul Seixas, na sua fase anos 70 também é incrível. A gente vai fazer um vídeo sobre isso. Mas para isso a gente precisa que vocês comentem aí, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e ajudem a gente a produzir mais conteúdo. A gente fica muito feliz em poder divulgar a história do rock nacional e internacional com vocês. Muito obrigado, esse é o Musicausos e até a próxima. Mas por enquanto é isso, a gente também vai continuar. A moto. Nossa, pô, cara, deu uma volta no quarteirão, velho. É vizinho, cara. Só. Motoqueiro fantasma. Valentino Rossi. Bom, isso foi só um panorama desse início ali dos anos 70. Depois vários artistas bacanas vieram depois tocar e fazer. A moto continua.